Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, dê bastante coragem para vocês, no manhã de domingo, cedinho, vim parar aqui na frente para me ouvir. Gente, no ano de 1985, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, a sua querida mentora espiritual, Joana de Ângeles, publicaria o livro que dá nome, intitula essa palestra. E nesse livro ela chama a atenção de que o homem perdeu a referência, perdeu o endereço de Deus. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos, nós assistimos de cadeirinha uma ciência que evolui a largos passos, capaz de criar requintes de conforto que jamais imaginávamos há poucos séculos atrás. Mas, ao mesmo tempo, vemos o ser humano mergulhado em conflitos da emotividade. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos, cada vez mais abarrotados de pessoas que não encontram o seu ponto de equilíbrio. Se a medicina, por um lado, conseguiu avançar, estendendo a vivência do homem, ampliando a sua longevidade, ainda hoje somos vítimas de inúmeras pandemias. Lá atrás, a gripe espanhola, mais adiante vamos encontrar outras infecções que acabam tomando proporções não imagináveis. Há pouco tempo atrás, destampa a AIDS, depois gripe suína, gripe aviária, ebola e inúmeras outras coisas que ainda não conseguimos curar completamente. Se os médicos hoje já conseguiram fazer intervenções até no coração humano, se conseguem fazer transplantes de órgãos anteriormente considerados intocados, ainda nos dias atuais, nós vemos o câncer roubando, ceifando milhares de vidas anualmente. Quantas pessoas exterminadas por surtos que afetam sua saúde, oriundos do sistema nervoso. E nós vemos ainda o homem sofrer. Se nós voltarmos a alguns séculos atrás, vamos dizer, após o século XVI, XVII, nós vamos encontrar a Europa mergulhada no movimento iluminista. Era o dispersar das mentes. O homem, mais uma vez, ganhava o direito de pensar, mais uma vez ganhava o direito de criar, mais uma vez ganhava o direito de especular o seu destino e pesquisar tudo aquilo que o rodeava. Daí nascem as filosofias, daí nascem as ciências, que começam a ganhar força, rumando para o progresso que nós temos nos dias de hoje. Mas, uma vez que a ciência faz o homem questionar os princípios da religiosidade que recebia das religiões vigentes até então, pela primeira vez ele começa a ser dono dos seus próprios passos. No início do século XIX, o filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard ficou conhecido por ser o pai de uma nova escola filosófica, intitulada existencialismo. Após publicar diversos textos críticos até à religiosidade, ele começaria a dizer que o ser humano passa a ter a sua existência antes de criar a sua essência. Ou seja, toda a nossa forma de nos comportarmos é oriundo das nossas experiências. E quando nós, então, passamos a viver, nós experimentamos e decidimos como vamos ser, o que vamos fazer, que caminho vamos seguir. Condição essa que atribui exclusivamente ao homem a culpa por todas as circunstâncias no qual está imerso e no qual ele vive. E essa escola seguiria adiante, questionando e criando uma mentalidade, vamos dizer assim, um tanto quanto pessimista. Logo à frente, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche
que também seria seguidor desses pensamentos, chocaria o mundo ao, na segunda metade do século XIX, anunciar em alta voz a morte de Deus. E ele diz: Deus morreu, Deus continua morto, e quem o matou fomos nós. O mundo tremia debaixo dessa voz, porque jamais alguém houvera questionado o próprio poder de Deus. Mas a verdade é que ele estava certo. Porque o que ele queria dizer é que aquele Deus, imagem e semelhança do homem, criado pelas correntes religiosas e imposto na sua crença até então, não aguentava mais, não tinha bases de sustentação perto do crescimento do conhecimento do homem. E a humanidade não mais aceitava um Deus irracional, um Deus passional. Então esse Deus ruirá pelo crescimento do conhecimento humano. E é nesse período que, além das filosofias, com as ciências crescendo, que surge também a Revolução Industrial. Pela primeira vez, os homens vão às frentes de trabalho, remunerados de forma organizada, e pela primeira vez, ele ganha o direito à possibilidade de ascensão de classe, a crescer, tornar-se um engenheiro, tornar-se um gerente e alcançar uma melhor condição, não mais subordinado às imposições de classe que existiam na Europa medieval. Então, começa a criar um outro ideal. Na falta do mito Deus, ele cria, então, o mito do homem empresário, do homem industrial, aquele que era capaz de mover riquezas, aquele que era capaz de mover o mundo, aquele que era capaz de fazer com que as famílias progredissem. E isso faz com que o capitalismo comece a crescer. Mas mesmo esse pensamento, mesmo esse homem industrial, por mais que transparecesse o poder dentro dos milhões produzidos financeiramente nas indústrias, ele era impotente perante os desmandes de governos autoritários. Mal adentramos o século XX e a Europa mergulha na Primeira Guerra Mundial, desbancando o trono daquele que fazia mover as indústrias e fazendo o homem crer que ainda era vítima da sua própria infelicidade. E é no raiar desse século XX que nós vamos encontrar o nascimento de um terceiro filósofo existencial, o francês Jean-Paul Sartre, que, por sua vez, resgata e enfatiza a doutrina existencialista de Kierkegaard do século XIX e atribui que o ser humano sempre é dono das suas decisões e quase sempre ele tem as opções de uma escolha ruim e outra muito pior, que levava a pensar: vale a pena viver? E esse pensamento pessimista refletia o clima europeu, que após a Primeira Guerra, mergulha na Segunda Guerra. O Estado norte-americano vinha à bancarrota com a quebra da Bolsa de Nova York. O mundo estava mergulhado num caos e carente de uma paternidade, carente da existência daquele pai que morrera junto com o conhecimento humano que estava crescendo. E é nessas circunstâncias que nós vamos encontrar um outro psiquiatra, psicoterapeuta dinamarquês, Carl Gustav Jung, que vai dizer que o homem é um enigma de si mesmo, porque nós não conseguimos entender a nós mesmos. O ser humano, por mais que produzisse, não conseguia explicar a sua própria existência. A ciência permitiu ao homem desenvolver máquinas poderosíssimas, permitiu ao homem enxergar galáxias jamais imaginadas,
desvendar mundos e mais mundos espalhados por um universo infinito, mas ele continuava incapaz de entender a si mesmo. Por mais que aprendera a construir grandes sociedades, ele ainda era capaz de matar, ele ainda era capaz de enfrentar gritos, greves, brigas, aonde trabalhava e dentro do seu próprio lar. O homem era autor de uma comunidade socialmente desequilibrada. E se nós procurarmos cautelosamente, vamos descobrir que ainda hoje, em pleno século 21, ainda temos dezenas de conflitos belicosos espalhados por todo o mundo. Por mais que promovamos a bandeira da paz, por mais que defendamos os direitos humanos, por mais que gritemos pela necessidade de compreensão dos necessitados e também das classes desprivilegiadas, ainda levantamos as armas para matar uns aos outros. Ainda defendemos o direito da agressão de um homem ao outro. Misturamos a glória da conquista com as degradações extremas que nós vemos nos desregramentos de comportamento pela corrupção, sexuais, pela drogadição, que se encontram espalhados por todas as cidades em todo o mundo. Nós vivemos o pior e o melhor do nosso mundo. Construímos lá atrás, desde a Revolução Francesa, quando empunhamos a bandeira da liberdade, construímos o direito de nos expressar, conseguimos conquistar o direito de sermos nós mesmos, construímos independência financeira, que lá atrás era praticamente impossível, mas continuamos mergulhados, perdidos dentro de nós. E se o homem industrial faliu ali atrás, há poucas décadas atrás, elegemos um outro ídolo, o rock and roll. Quantos idolatraram os grandes artistas das bandas que se tornaram famosos? E tanto que o recente autor, saudoso autor brasileiro, Cazuza, deixou gravado: meus heróis morreram de overdose, porque idolatrávamos um pai que não existia. Essa necessidade dessa paternidade e essa falta de reconhecimento da força maior que rege o mundo que vivemos, faz com que o homem mergulhe nos seus conflitos existenciais. O filósofo e psicólogo cubano e radicado na Espanha, Emílio Mira y Lopes, ele descreveria na década de 40 4 grandes impeditivos para que o homem alcançasse a felicidade, que ele coloca como sendo o amor, o dever, a ira e o medo. Joana de Ângeles, na obra que eu mencionei, reformula essas ideias para nos trazer 4 novos gigantes que impedem o homem de alcançar a sua plenitude. E o primeiro deles é a rotina. No mundo moderno que estamos, nós vivemos mergulhados na rotina. O mesmo horário de levantar, o mesmo horário de dormir, tarefas repetitivas do início ao final do dia, é preparar as crianças para irem para a escola, preparar o lanche para que elas possam comer, depois buscá-las após a escola, trazer para almoçar, cobrar o dever de casa e as tarefas que são oriundas do trabalho doméstico. Ou quem vai trabalhar fora, é a necessidade de bater o cartão ou cumprir o horário de entrada. Lá dentro, de repetir as mesmas tarefas e obrigações que nos são cobradas diariamente, de atender a cobranças de metas cada vez mais duras que nos forçam a nos empenharmos cada vez mais para fazermos melhor
as mesmas coisas. E quando esgotamos do trabalho, no final de um dia cansativo, corremos para casa passando pelo mesmo caminho para ligar a televisão no mesmo canal, na mesma hora, para assistir os mesmos programas, ou o jornal, ou a novela, e por aí vai. A rotina, segundo a colocação de Joana de Ângeles, é uma aceitação mórbida da vivência que nós temos. O ser humano tem uma tendência a encostar-se numa posição de comodidade. Nós nunca queremos alterar a nossa zona de conforto. Então, sempre que nós vamos trabalhar, nós passamos pelo mesmo caminho. Se por acaso, num dia, aquela rota estiver bloqueada e nós tivermos que mudar, é natural uma reação do cérebro, da amígdala, já somos colocados numa região de estresse, porque existe uma mudança da rotina. É igual quando tentamos, por algum impedimento, um machucado na mão, escovar os dentes com a mão esquerda. Passamos por uma situação de estresse, saímos da zona de conforto. E o homem que quer sempre fugir do estresse, passa a seguir a sua cômoda rotina. Segundo ela descreve, é a ferrugem da alma. É a falta de vontade de mudar alguma coisa. E ele acaba por se entregar a um mundo que torna-se cinza à sua frente, porque as cores passam a desaparecer à medida que a rotina passa a ser cimentada no dia a dia. O Dr. Ron May, segundo descreve Divaldo Pereira Franco, coloca num livro seu que relativo à insubordinação ou à acomodação na rotina, o caso de um motorista norte-americano que dirigia um ônibus que fazia a rota do Bronx diariamente. Ele permaneceu naquela rota por diversos anos, para não dizer diversas décadas. Ele acompanhara crianças que cresceram e agora tomavam o mesmo carro para ir para o trabalho. Acompanhara pessoas que trabalhavam diariamente e agora aposentadas caminhavam ou iam para outros rumos. Acompanhara o desenvolvimento das famílias, todos passando pelo corredor do mesmo ônibus que ele dirigia diariamente. E o estresse, ou vamos dizer, aquele mundo cinza causado por por essa acomodação na rotina, faz com que um dia ele exploda mentalmente. Ele altera o rumo do ônibus e pega uma interestadual rumando para o sul, quebrando todas as regras da empresa. Claro que isso logo seria alarmado, a polícia é disparada e vai alcançá-lo dezenas de quilômetros mais adiante. Retornando, ele tem que responder a um processo judicial pela irresponsabilidade da sua atitude. E ali, quando questionado, ele fala: eu queria ir para o sul, eu queria ir para a Califórnia, algo que me tirasse dessa condição de prisão que eu vivo diária. Mas o caso se torna conhecido, e ele era conhecido de toda a comunidade. O juiz aplica-lhe uma pena branda. Ele é condenado a continuar trabalhando na mesma rota pelos dias subsequentes. No dia que ele retoma o trabalho, quando ele dirige seu ônibus em direção ao Bronx, ele começa a notar que as pessoas estavam mais bem arrumadas, trajavam roupas melhores, traçavam sorrisos em seus rostos que ele não estava acostumado a ver no dia a dia. Quando ele para no ponto final, perante a praça, lá estava uma turba a comemorar o seu retorno, mas principalmente a comemorar a coragem que ele tivera de quebrar uma rotina a qual todos nós ficamos presos e não ousamos romper. E é essa rotina que afunda o nosso dia. Quebrar é trocar o roteiro, troca a posição dos móveis dentro de casa, troca
a posição das roupas que você coloca na gaveta, pinte a cor da parede da sala, mude o caminho que você vai para a escola ou que você vai para o trabalho, apenas mude pelo prazer de ser dono da sua decisão e de fazer com que sua vida não continue a ser cinza. A ciência nos mostra que a mudança e tirar o nosso cérebro da condição de conforto é capaz de exercitar as partes que começavam a ficar atrofiadas pela falta de exercício. Tanto que a pessoa que para de estudar, quando pega um livro para ler tempos mais tarde, passa simplesmente a bocejar e quer dormir. É porque o cérebro atrofiou. Quando nós mudamos a rotina, nós somos capazes de incrementar até 25% de maior capacidade à nossa condição de inteligência. Ou seja, para quem pensa em estudar para fazer uma prova, saia da rotina, porque isso aumenta muito as suas chances. Segundo Joana de Ângeles, o segundo grande problema que atrapalha o homem é a ansiedade. Nós somos ansiosos por natureza, e se vocês querem entender o que é ansiedade, olhem para mim, porque desde criança eu sempre fui o mais dos extremos. Eu lembro que quando um colega falava assim, eu vou na sua casa, logo depois do almoço, 10 horas da manhã, eu não conseguia parar de olhar mais na janela. Ele ia chegar 2 horas da tarde, mas eu não conseguia fazer mais nada esperando por ele. E nós somos assim, nós queremos fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e o tempo não dá para tudo, que nós queremos fazer tudo junto. Já viu quando a pessoa quer dirigir, quer teclar no WhatsApp e fazer outra coisa ao mesmo tempo, que acaba num poste? Ou quando a pessoa senta na frente da televisão, vai assistir o Jornal das 8, quando dá publicidade, ele troca de canal para outro canal, para ver se o outro não está dando publicidade. Aí, quando começa a assistir o outro que vem a propaganda, ele troca para o canal de cá. E ao invés de assistir o jornal, ele assiste uma colcha de retalhos. Pedaços e mais pedaços e nada inteiro. Eu me recordo que, anos atrás, na época que controle remoto era luxo, que não tinha em qualquer TV, que meu sogro queria trocar na época de canal, e a TV não tinha controle remoto, ele tinha uma varinha, que ele ficava e tocava, apertava. Como eu morava no andar de baixo, quando ele acabava de trocar canal, ele ficava brincando de quicar, soltava a varinha no chão que ficava quicando. Eu falava que era controle terremoto, porque eu só ouvia o barulho da reguinha. Mas nós somos assim, queremos assistir tudo ao mesmo tempo, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, queremos teclar com uma pessoa, com outra e com 2 ou 3 grupos ao mesmo tempo. Já viu quando a gente manda mensagem de um para o outro, a zebra que às vezes dá? E quantos não passaram por isso? É a ansiedade. Nós não temos paciência para esperar tudo. Botamos uma música para ouvir e às vezes saltamos para o final porque queremos ver a próxima. Quanta gente chega numa casa espírita, começa a assistir a palestra já olhando para o relógio para ver se está na hora de terminar. Mas é assim. Nós somos assim. Quando o trânsito para na rua, nós não aguentamos esperar. Tem como passar por cima? Não tem. Ficar nervoso resolve? Não. Mas nós não nos aguentamos. E, infelizmente, acabamos tornando o estresse uma condição natural da nossa própria vida. Essa ânsia de vivermos o momento seguinte faz com que nós amanheçamos preocupados com a hora do almoço. Almocemos preocupados com o trabalho da tarde. Trabalhemos à tarde preocupados com o que vai ser à noite ou no dia seguinte. Vivemos um futuro que não aconteceu e não vivemos o presente que está acontecendo. Quando chega no final da semana, a semana passou e nós nem vimos. Alguém já reparou que parece que esse ano começou há 2, 3 dias atrás? É a ansiedade. A necessidade de viver o que não está acontecendo nos faz desprezar e não viver a realidade no qual estamos imersos exatamente nesse momento. A ansiedade se torna patológica quando a pessoa já começa a ter sintomas físicos, insônia,
às vezes sudorese, palpitação e algumas coisas que alteram a sua vida. Nesse caso, é necessário a intervenção de um psicólogo ou até de um psiquiatra. Pois bem, o terceiro grande mal que aflige a humanidade, nesse ponto, Joana também concorda com Emílio Mirai Lopes, é o medo. E nós vivemos numa sociedade de medo, uma sociedade que teme a tudo. A gente hoje, quando fala em medo, pensa logo em assalto. E esse é um medo real, porque a violência atingiu patamares que a gente não imaginava há pouco tempo atrás. Mas nós tememos perder o emprego, tememos doenças, tememos perdas de amigos ou de pessoas queridas, tememos por toda parte. Tanto que as seguradoras acabam se tornando milionárias e bilionárias. Nós queremos segurança. A nossa vida, naturalmente, é feita sempre de altos e baixos. Sempre de vitórias e de perdas. Não existe uma vida que seja plana do início ao fim. Se alguém disser que tem uma vida totalmente estável, manda consultar que deve ser esquizofrênico. Porque todo mundo passa por alto e baixo. As empresas, os países, as famílias e cada um de nós, individualmente, sempre enfrenta situações dolorosas e situações de prazer. Se nós temos medo de sermos abordados na esquina por um assaltante, tenha certeza que o assaltante, mesmo armado, ele está extremamente nervoso e com medo. Por isso que ele puxa o gatilho com facilidade. Porque qualquer coisa que der errado, ele vai preso. Qualquer coisa que der errado, ele pode morrer. Então ele está com mais medo do que nós andamos com medo pela rua. Porque ele já anda na situação naturalmente de risco. Nós enfrentamos medo também nos relacionamentos. Pessoas hoje que os casamentos se desfazem como açúcar na água, e que se vê mais separações do que casamentos, isso é uma realidade, porque até quem não casou tem que separar. Nós enfrentamos situações que as pessoas vão se desiludindo com os parceiros com que passam a se relacionar e se ferem. E ao invés de utilizarem para o próprio aprimoramento e para melhorar sua própria conduta, passam a temer os relacionamentos. As pessoas temem que o outro seja parecido, e esse medo cria um mar de pessoas que acabam vivendo sozinhos. Esse medo até de se expor, de abrir as portas do coração para outra pessoa. E isso geralmente acaba por baixar a autoestima da pessoa. O quarto grande gigante, enumerado por Joana de Ângeles, está ligado ao que eu acabei de falar, chama-se solidão. Numa terra com mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas, nós vivemos a solidão continuamente. É extremamente presente. Em cidades populosas, milhares de pessoas padecem da solidão. Solitários no meio de uma multidão. Solitários porque têm medo de se relacionar com os outros. Solitários porque têm medo de abrir a porta e se sentir invadido pelo contato com os vizinhos. De abrir a porta e ter medo de entrar quem ele não espera. De abrirmos, vamos dizer assim, as nossas consciências no diálogo e sermos vítimas de maledicência, sermos vítimas de, vamos dizer, julgamentos precoces. Nós passamos a cada vez mais nos fechar. Um colunista norte-americano chamado Andrew Solomon publica no seu livro O Demônio do Meio-Dia uma colocação de que naquela época, há alguns anos atrás, foi em 1963, ano que eu nasci, então 50 anos atrás, o mundo padecia de
200 milhões de depressivos. Hoje, esse número multiplica-se aos extremos. E nós podemos dizer que nem se juntar todos os leitos de todos os hospitais e clínicas públicas, todos os leitos de todos os hospitais e clínicas particulares, instituições que visem amparar pessoas que estejam doentes, somando todas, não caberiam os depressivos diagnosticados. Esse diagnóstico chega hoje a 20% da população, dos quais 82% são mulheres. Aí alguém vai falar, nossa, são vítimas da sociedade machista. Só que eu tenho que chamar a atenção de outro número. Apesar de 82% dos depressivos serem mulheres, 80% dos suicidas são homens. Por quê? Porque homem que é macho não chora. Homem que é macho não tem depressãozinha boba, não. Ele acaba querendo enfrentar as coisas sozinhas e depois extermina a si próprio, porque não aguenta. A solidão é uma das bases para o nascimento da depressão. Ou a depressão também é uma causadora da solidão, porque a depressão, o mal do século XX, que caminha para adentrar e reinar no século XXI, faz com que a pessoa fuja do convívio em sociedade, não queira encontrar com outras pessoas e mergulha dentro de si mesmo, chegando ao extremo de se prostrar numa cama e não mais se relacionar com a própria sociedade. E o tratamento, nos diz Joana, só é solitário quem não é solidário. Quem aprende a estender a mão e buscar a necessidade do próximo, passa a ver os seus problemas diminuído, que faz com que isso aumente a sua autoestima. Se é capaz de estender a mão para auxiliar ao próximo, sente também que está cumprindo com parte do seu dever de ser humano e de cristão, que também melhora a sua condição interior. Então, quando o homem aprende a valorizar o seu lado religioso e colocar em prática a solidariedade que foi proposta por Jesus, nós naturalmente temos como começar a enfrentar não somente a solidão, não somente a depressão, mas todos os 4 demônios enumerados por Joana de Ângeles. Recordem que ela houvera mencionado que o homem perdeu o endereço de Deus. E nós mostramos o quanto a filosofia demonstrou o flutuar do pensamento humano em busca da solução autônoma, ele mesmo resolver seus próprios problemas. E no parafuso depressivo que ele acabou por entrar. Colocar Jesus em nossas vidas seria o caminho. É a necessidade de reesculpir Jesus. Mas que Jesus é esse? É aquele que, narrado no Evangelho, consta ter feito a primeira reunião mediúnica na transfiguração de Moisés e de Elias no Monte Tabor, que trouxe até lá, vamos dizer, missionários que houveram vividos 1.200 ou 500 anos antes, e perante o lapso dos apóstolos falou, vigiai e orai, para que não possam cair em tentação. É o mesmo Jesus que foi capaz de expulsar os espíritos imundos daqueles que chegavam, entre aspas, endemoniados em busca de ajuda. O mesmo Jesus que nos propôs que, ao invés de voltarmos a nossa dedicação ao jejum da alimentação, utilizássemos para o jejum verbal, podando a nossa língua de expor aquilo que possa ferir ou ser usada para maledicência. É o mesmo Jesus que nos propõe a construção da solidariedade, aquele que 50 dias após a crucificação faz transparecer
as línguas que falavam por todos os apóstolos em pleno Pentecostes. Mas que Jesus é esse? É aquele que foi explicado pelo historiador francês Ernest Renan. Ele que houvera sido criado para ser um teólogo, abdicou de seguir a carreira religiosa ao romper com aquele Deus que lhe era proposto. Mas numa missão, a mando do governo francês para o norte da Europa, vê sua irmã, que houvera sido praticamente mãe para ele, padecer em leito de morte. E esta pede ao irmão, que era cético agora, para que pudesse atender o seu último pedido, que pudesse ler para ela o Evangelho. Então Renan, em consideração ao amor profundo que tinha por Henriette, começa a ler os 4 evangelhos, dia após dia, e quando terminava, recomeçava para atender os desejos daquela alma que sofria, até que ela desenlaçasse do corpo. Mas quando termina, Renan estava transformado. Ele escreveria uma das principais obras do seu século, intitulada A Vida de Jesus, no qual ele traça que Jesus é um ser extraordinário, que supera tudo que o homem concebeu. E é o mesmo Jesus que o historiador norte-americano Will Durant, após desvendar os 6.000 anos de história que o homem construiu somente através de conflitos bélicos, propõe como solução para a humanidade, ainda no século XX, que resgatássemos o Jesus independente das religiões, porque o ódio só produz o ódio, e somente quando nós aprendermos a fazer valer o amor, é que nós estabeleceremos o verdadeiro progresso para a humanidade. E é diante desse quadro, quando lá atrás, Jean-Paul Sartre, ou vamos dizer assim, os pensadores existencialistas culminaram com a morte de Deus no final do século XIX, quando a paternidade estava por ser extinta, o pai já providenciava o remédio. É no meio de todo esse conflito que são psicografadas as 5 obras que dão base à doutrina espírita no século XIX, mostrando ao ser humano que nós somos seres filosóficos, que somos seres imortais, e tendo como base uma filosofia, uma ciência e uma religião, a doutrina espírita vem anunciar que o maior temor que o homem já enfrentou deixava de existir. O Espiritismo mata a morte e dá agora a possibilidade de seguirmos além, pela vida eterna, numa forma consciente, como jamais fora explicados até então. Se nós, ali atrás, caíamos dentro dos questionamentos dos nossos conflitos existenciais, o Espiritismo nos mostra uma nova visão, nos permite enxergar a justiça de Deus sendo praticada através da sua misericórdia, que coloca em nossas vidas as experiências necessárias, dolorosas ou prazerosas, para o nosso crescimento espiritual. O Espiritismo nos mostra que naqueles momentos de conflito, naqueles momentos de depressão, naqueles momentos de dor, nós somos vítimas porque atraímos com os nossos pensamentos de processos obsidiosos, que nós atraímos companhias condizentes com os nossos pensamentos negativos, inicialmente como um monólogo, que nos sopram ideias depressivas, posteriormente como um diálogo, já coadunando o nosso pensamento com os deles, para posteriormente uma depressão extremamente mais profunda. E a doutrina nos explica, são nossos credores do passado, as vítimas dos nossos desequilíbrios, que vêm agora nos cobrar os delitos lá de trás, trazendo-nos, convidando-nos a adentrar
nas enfermidades mentais e, às vezes, nos permitindo adentrar mesmo até nas enfermidades físicas. Mas a doutrina espírita nos propõe, se o nosso problema é a rotina, que torna nossos dias sem cores, é hora de começarmos a mudar. Ao invés de ficarmos presos a uma televisão, ao invés de ficarmos presos a uma tela de WhatsApp, ao invés de ficarmos presos àquelas mesmas respostas de bom dia, porque todo mundo recebe bom dia de manhã, e quando termina de dar o último bom dia, já deu a hora do almoço, está na hora de dar boa tarde. Aí começa tudo outra vez, e deixamos de viver para responder o WhatsApp. Então, a doutrina espírita nos convida, deixemos a nossa rotina e adentremos o caminho do amor ao próximo, através da prática da caridade, que seja poucos minutos no dia, mas que exista, porque isso é uma luz que se acende no meio da tarde pardacenta que nós construímos com a nossa rotina. Nós temos que deixar de ser os neuróticos que ficam presos às mesmas coisas e enfrentar a saída do conforto para que possamos mudar alguma coisa em nossas vidas. E a doutrina espírita nos dá caminhos luminosos para que nós possamos fazer isso. Se o nosso problema é ansiedade, que a ciência vem tratando com tanta capacidade, temos que atentar de que a ansiedade é viver o futuro, antes que ele chegue. Mas de que adianta viver um futuro que ainda não chegou? Eu vou preocupar-me. Preocupar com o dia de amanhã faz com que eu não viva o próprio dia de hoje. Recordemos que, segundo nos revela a doutrina espírita, o acaso não existe. Nós não colhemos aquilo que não plantamos. E aquilo que plantamos não deixaremos de colher. Então, não é a questão de preocupar ou não preocupar que vai mudar exclusivamente o nosso futuro. Nós temos que viver e realizar no presente aquilo que pode ser feito. Para que o futuro seja diferente, nós precisamos trabalhar agora. Nós temos que viver e fazer as mudanças hoje, e não esperar que isso vai ser diferente alguns dias mais à frente. Se o nosso problema é o medo, recobremos que nós nunca estamos sós. Já diz o dito popular, me diga com que andas, te digo quem és, e eu inverto então, me diga quem és, que eu lhe digo com quem andas. Trazemos sempre conosco companhias espirituais condizentes com os nossos pensamentos. Quem é capaz de olhar-se com sinceridade perante o espelho da alma, é capaz de definir com certeza e sinceridade qual tipo de companhia anda ao seu lado, mesmo que ele não seja capaz de ver. E nós temos condições de escolher. Mas eles não vêm por vontade própria? Mas de acordo com o meu pensamento. Se eu mudo o meu pensamento, eu mudo as companhias que estão ao meu redor. E é por isso que o Cristo lá atrás já disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos o mecanismo da justiça divina e a ciência do mundo no qual estamos imersos, somos capazes de nos libertar, não das paredes, não dos tiranos, mas libertarmos-nos mentalmente, tal qual Sócrates, quando visitado na masmorra por Críton, após ele ser condenado à morte, e disse, Senhor, vim trazer-te a liberdade. Ele subornara o guarda. E então Sócrates diz, eu sou livre, porque ninguém tolhe as asas do meu pensamento. Como pode ser livre dentro de paredes de cal, de pedra? Então ele responde, prisioneiros são os que me colocaram aqui, porque esses estão presos nos seus próprios vícios. E é essa liberdade que o Cristo nos convida a alcançar, a liberdade dos demônios interiores que nos prendem à depressão que nós sofremos nos dias de hoje. E se o nosso problema é a solidão,
voltamos que somente existe a solidão quando nós não somos capazes de exercitar a compaixão. Quando nós aprendemos a abrir o nosso coração, abrir os nossos braços, abrir as nossas mãos, nós abrimos a nossa vida para novas mudanças imperiosas. Se você quer mudar, veja o mundo iníquo como está aí, e ao invés de apontarmos os dedos para governantes, ao invés de apontarmos os dedos para juízes ou para ministros, passemos a mudar dentro de nós. Sejamos nós bondosos, honestos, positivos, produtivos. Consertar o mundo não é trocar quem está aqui ou acolá. Consertar o mundo começa por consertar dentro de nós. O dia que cada um for capaz disso, não vai existir corrupção em lugar nenhum. Nós construímos o mundo que nós vivemos porque nós carregamos os hábitos perniciosos dentro de nós. De furar a fila do banco, de filar a TV a cabo, de comprar DVD ou CD pirata, de dar o jeitinho brasileiro para conseguir viver melhor sem ter que gastar. E, infelizmente, então, a nossa parte, a nossa parcela da construção do novo Brasil começa dentro do nosso próprio coração. E se as coisas parecem difíceis, porque ninguém vive uma vida fácil nos dias de hoje, e que nós sempre temos uma tendência a pensar negativo, recordemos que nós tivemos um dia para nascer. Sabemos a data, hora às vezes. Temos um dia para morrer, que nós não sabemos qual é, graças a Deus. Todos os outros são dias de viver. Então aproveitemos cada minuto, porque eles são raros e estão se extinguindo a cada minuto que passa. Nós temos que aprender a utilizar para o bem, para reconstruir, para amarmos-nos a nós mesmos cada minuto que passa. Nós temos que aprender a reconstruir, fazer nascer um mundo de regeneração, fazendo que ele nasça dentro de nós. Porque lá nas bem-aventuranças, propostas por Jesus no Sermão da Montanha, ele falava das bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, prometendo chegar a um lugar melhor. Nós aqui estamos e nos colocamos como pessoas de bem, mas a credencial para acessar aquilo que sempre sonhamos é termos o coração puro. É reconstruirmos o Cristo, como propôs Will Durant, dentro de nós. É reencontrar o Cristo, encontrado por Ernest Renan, à nossa frente, porque ele vive dentro de nós. É parar de viver um palco de fachadas, como o nosso mundo é, para viver o verdadeiro mundo real. Ontem eu usei um exemplo interessante, que aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Alguns anos atrás, lá em Cachoeiro, tem um renomado bailarino e professor de balé, chamado Jeremias Scheidegger, um artista fenomenal, uma pessoa espetacular. E naquela época, minha filha era aluna de balé dele, e me envolvendo com leva a ela, busca, eu conheço ele, que é da minha idade, conversa de lá, conversa de cá, eu acabei me envolvendo com o trabalho que eles encenariam aquele ano. Naquele ano, ele encenaria o Quebra-Nozes. Eu sempre ouvi falar, mas nunca houvera assistido. E como eu estava envolvido, corre atrás para fazer a roupa dela, que ela vai dançar, corre atrás para fazer isso, fazer aquilo. A roupa era feita num bairro de periferia de Cachoeiro, a tiara veio de um artista lá do Rio, que faz tiaras para o pessoal de escolas de samba, mas a árvore que cresce, era eu que tinha que fazer. Então eu tive que construir uma árvore, definir como ela seria, criar as bolas. Quando a gente pintava as bolas murchavam. E enquanto isso, assistir as bailarinas se degladiando pela posição da bailarina principal. Qual delas? Todas queriam ser a principal. Assistir o corre-corre do artista principal atrás de fazer os figurinos, e não somente isso, criar as coreografias necessárias para que a peça pudesse ser representada.
Eu só via os pedaços e eram inúmeros. Eu cheguei a estar no palco e ver aquele corre-corre de gente para troca de roupa, volta para cá, bota música, tira música, faz sinal, a iluminação. Até que um dia eu fui para a plateia. E que peça maravilhosa! Quando eu vi aquilo, eu tive vontade de chorar. Eu nunca houvera assistido uma coisa tão linda. Me emocionou profundamente. Eu fiquei imaginando no coração das centenas de pessoas que houveram passados por aquele teatro, naqueles 4 dias de apresentação. E eles viram uma apresentação magnífica, digna de ser registrada. Pois bem, imaginemos que no final disso, a bailarina que está no palco virasse e falasse: e agora, o que eu faço da minha vida? Acabou a apresentação? Fechou a cortina? O que o quebra-nozes faz? Alguma coisa tem que ser feito. Imagine que eles vivessem exclusivamente a apresentação e não soubessem da existência dos bastidores, que os personagens fossem vivos. Ficaria sem sentido, porque nada existiria ao fechar das cortinas. E a nossa vida, no belo teatro da vida, parece sem sentido para aqueles que ficam presos somente à apresentação teatral. O que a doutrina espírita nos oferece é conhecer os bastidores, conhecer a produção da música, conhecer a escolha da iluminação, a definição de todos os roteiros das danças, a definição de quem representaria cada papel, a imprimir os panfletos, a divulgação, ao convite que tem que ser feito e toda a estrutura para que aquilo pudesse acontecer de uma forma perfeita. E quem consegue enxergar o todo, passa a ver aquela obra de uma forma totalmente diferente. A nossa vida vai continuar sem sentido, enquanto nós não considerarmos que o real sentido do teatro encontra-se por trás das cortinas. Que o real sentido da encarnação está após a desencarnação e antes da reencarnação. Que a nossa verdadeira vida é espiritual e que tudo que nos aflige são questões passageiras, que assim que fechar a cortina, perderão o seu sentido, e o que importa é quão magistral ou não foi a minha apresentação, representando o meu papel. Estamos assumindo e representando o papel de cristãos? Estamos assumindo e representando verdadeiramente o papel de homens de bem? Se estivermos, durmamos com nossa consciência tranquila. Se ainda sabemos, quase sempre sabemos, que algo ainda deixa a desejar, busquemos agora, não amanhã, mudar a rotina hoje, para que o amanhã seja o fruto daquilo que eu começo a construir nos dias de hoje. Sejamos homens integrais e assumamos a responsabilidade, não só do nosso futuro, do passado e do presente, mas a responsabilidade de sermos quem somos. Obrigado a todos e tenham um bom dia.